E aí pessoal, tudo bom com vocês? Karine da Unique Style por aqui para mostrar para vocês o Arblock de cílios em 3D, tá? Esse Arblock ele é um pouquinho diferenciado porque você consegue mover a malha tanto no cantinho interno quanto meio, como também o cantinho externo, como também aumentar e diminuir ele pelo slider ali, tá? Então você consegue fazer várias opções, você pode adaptar, né, os cílios a diversas formas aí do que você quiser, ok? Vou estar deixando aqui para vocês na pastinha, né, quando você baixar lá da loja, porque esse cílio está lá na minha loja de assets, tá? Você recebe o Arblock, mas também esse projeto que eu vou deixar já programado para vocês, como também a base que é para vocês desenharem os cílios, tá? Você pode adaptar qualquer textura que você tiver aí a essa malha 3D, tá? Que é do bloco de cílios, tá? Então vai ter um vídeo aqui em algum lugar, ou aqui então dentro no canal mesmo, você pode procurar pelo vídeo de você conseguir adaptar as suas texturas a esse bloco 3D, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu estou aqui na versão 175, tá? Então vai funcionar a partir dessa versão pra frente, tá bom? Então ele só vai funcionar a partir da versão 175 para posteriores. Vou abrir aqui um novo projeto. Vou adaptar aqui, né, para crescer, para vocês verem tudo certinho. Então, vou adicionar aqui, primeiro de tudo, o Arblock. Eu vou importar ele aqui. Lembrando que você pode colocar esse Arblock em dois locais. Você pode adicionar ele tanto dentro do Face Tracker, como também fora, tá? Fica a opção de vocês, porque dentro do Arblock ele já tem uma programação já do rastreamento do rosto, ok? Então fica a escolha de vocês. Eu vou colocar aqui, ó, dentro, tá? Vou iniciar dentro do rastreamento de rosto, mas fique à vontade, é você que escolhe aí no momento da sua programação, tá bom? Se você estiver ali usando um deforme que seja por Render Pass, né? O Render Pass ele vai fazer ali a adaptação desses cílios, né? Então a gente tem que levar em conta também, porque ele tá em 3D. Mas se não tiver usando o deforme por Render Pass, não vai estar fazendo nenhum tipo de deformação nesse objeto 3D, tá? E é o que a gente pode fazer usando aqui as configurações que tem dentro desse Arblock, tá? Estou com ele selecionado aqui do ladinho esquerdo, do ladinho direito vocês podem ver que tem diversas configurações. Tem a configuração aqui do interno, né, que é o interno do lado direito, tem o interno, o meio, e tem um canto externo, e também tem do outro lado, né, o outro cílio. Normalmente, aqui é feito as configurações em números extremamente pequenos, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica. Também tem a questão do tamanho, que eu vou mostrar pra vocês se vocês quiserem fazer uma configuração por slider, por exemplo, se eu usar um slider para utilizar esse tamanho aqui, tá? A gente consegue, ó, por exemplo, ele diminui, ó, tá vendo a malha? E aí você consegue, se você colocar qualquer tipo de textura, de desenho, de imagem, né, nesses cílios em 3D, você vai poder aumentar ou diminuir o tamanho dele, tá? Automaticamente. Tem aqui a opção da textura, tem a opção da transparência também da textura, ó, tá aqui em 1, por exemplo, se eu colocar 0,3, ela vai diminuindo. Aqui ela não vai funcionar no momento porque ela tá em branco, mas quando a gente colocar uma textura, ela vai funcionar certinho, tá? Então, tem a coloração também. Se você quiser colocar uma cor, por exemplo, se você quiser colocar uns cílios e aí do nada sua cliente quer que ele fique super natural, você quer colocar ali um marronzinho, você não precisa mexer na textura, você pode mexer aqui dentro do próprio Arblock, tá? E você consegue também, né, em caso você queira fazer uma maquiagem mais artística, por exemplo, você pode usar aí outras cores, vermelho, laranja, você pode usar outras cores. Quando você colocar a textura vai funcionar, né? Antes de colocar a textura aqui, pra vocês verem como que vai ficar os cílios e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês sobre essas primeiras configurações que tem aqui, tá? Como eu falei, tem um cantinho interno, tá? Se eu colocar aqui menos 0,00, se eu colocar menos 0,01, vocês podem ver que a malha, ela já desce, tá? Você vê que o cantinho dela aqui, o meio, ela já desce, tá? Deixa eu chegar aqui mais perto pra vocês verem da parte do 3D. Ó,
E aí vocês conseguem ver onde são os pontos, tá? Tanto a partezinha interna do meio, que é essa que a gente tá puxando, colocando pra cima, pra baixo. Da mesma forma, é o cantinho do meio e a partezinha do final, tá? Que é o canto externo. Então aqui, ó, por exemplo, a gente vai mexer por números bem pequenos, por exemplo, 0,001, por exemplo, tá? Pra encaixar ali certinho. Vou botar aqui em 0 novamente. Da mesma forma, o meio, né? Vou botar aqui menos 0,01, só pra vocês verem, tá? Que ele vai descendo. Números positivos, 0,1. 0,1 ele sobe. Ou 0,01, né? Ele sobe e faz essa curvatura maior, tá? Números positivos para cima, números negativos para baixo, tá? E são números pequenos, ok? Agora sim, vocês entendendo isso, que são esses números, o que é esse canto interno, meio, externo, que é o que você vai poder trabalhar ali. Agora a gente vai trabalhar ela na textura, por exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, essa textura aqui que eu fiz. Ela não tá aparecendo porque ela tá aqui na transparência 0, né? Se eu colocar 1, ela vai aparecer, tá? Vocês podem ver que ela tá aparecendo aqui o desenho dela certinho. E aí que entra, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tá vendo que ficou muito pra cima essa minha textura? Então aqui eu posso colocar, ó, menos 0,001. Tá vendo que ela baixou a partezinha ali interna? Se eu quiser, por exemplo, subir, ai, tá pegando ali na partezinha do olho, ela tá ficando muito curvada, eu quero mexer na parte externa. Então, 0,001 para aumentar, para subir ali. Por exemplo, se eu colocar 0,002, ela sobe e fica tranquila, tá? E você consegue diminuir ali, ou subir ou descer. Da mesma forma, ó, 0,002, você adapta ali ao olho da pessoa, tá? Cliente chega em você e fala, ai, tá ficando muito fora do olho, tá ficando ali a partezinha do meio, por exemplo, tá muito curvado, então vamos, né, abaixar ela ali, por exemplo, 0,00 menos, né, que é pra baixo, menos 0,001, por exemplo. Ela baixa ali e ficou certinho encaixada no olho, ok? Então aqui você consegue fazer esse controle de toda a malha dos cílios, tá? Pra quem gosta de algo mais detalhado. Aqui no tamanho, nós temos o número de 0 a 1, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,5, tá vendo que ela diminuiu o tamanho? Ela já ficou bem menor. 0,3, por exemplo, tá? E, consequentemente, eu quero fazer um slider ali para cliente escolher, vou fazer ali uma configuração para cliente escolher qual o tamanho e o jeito dos cílios que ela quer, ou ela quer deixar esse controle ali mesmo no efeito, então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui no tamanho, vamos botar um slider UI, né, deixar ativo para a pessoa ver, vamos usar aqui um clamp, que é o mínimo e o máximo, e a gente vai colocar aqui diretamente no nosso tamanho. O 0 no tamanho quer dizer que ele tá ao máximo ali crescido, e o 1 quer dizer o mínimo. Então, se você quiser que ele comece em 0,5, por exemplo, ali na metade, e aí no slide ela queira crescer ou diminuir, então 0,5, tá? Que é o que ela consegue aqui, 0,5. E aqui o tamanho que você quiser, tá? Então, de 0 a 1, ok? Ou se você quiser em 0 mesmo, que é o tamanho normal, só colocar em 0 ali, que é o tamanho normal dos cílios, tá? Aqui nós também temos a transparência, tá? Justamente que eu deixei pra fazer qualquer configuração que você quiser. Aqui tá em 1, e 1 tá 100% aparecendo. Se eu quiser botar 0,5, ela fica mais leve. Se eu colocar 0,7, por exemplo, você vê que ela fica algo mais natural, a textura dos cílios em si, tá? Então ali você tem a configuração. Não quero essa cor de cílio, minha cliente quer algo bem natural, então vou colocar o marrom. Colocou o marronzinho ali, ó, só que como ela tá com a textura, mas você pode colocar, né, ali, por exemplo, tal marrom ali. Não, eu quero fazer uma maquiagem artística, eu quero cílios roxo, por exemplo. Então, você pode colocar a coloração ali que ela tá funcionando, ok? E assim ela funciona com o slider aqui, com a configuração do slider, caso você queira deixar ali para cliente, né, fazer essa configuração, ok? E tudo que você fizer para um lado, é importante que a gente faça do outro lado também, né? Para que fique certinho ali a posição do 3D, tanto do lado direito como do lado esquerdo.
fiz tudo certinho, tô achando que os cílios ainda tá extremamente, não tá fixado no jeito certo, pode ser a textura, tá bom? Eu vou deixar aqui, como eu falei lá no início da aula, no início desse vídeo, quer dizer, como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar em algum lugar aqui, ou fixado aqui em cima, ou aqui embaixo, ou no próprio canal mesmo, que já você vai encontrar uma aula específica, né, um vídeo específico ensinando a fazer a textura que você pode adaptar aqui para esse Arblock, tá bom? Se você já tem aí suas texturas e você quer adaptar sua textura específica a esse Arblock, é possível sim, eu ensino no outro vídeo, ok? Então aqui tá tudo certinho e assim você consegue controlar esse Arblock. Como eu falei, né, ele tem diversas configurações, você consegue fazer coloração, transparência, tamanho dos cílios, tá? Você consegue editar tudo isso nesse Arblock, tá? Lembrando que tá disponível lá na minha loja de assets, ok? Então até a próxima!